Muito boa noite, queridos. Que a doce paz de Jesus envolva o nosso coração e que os benfeitores desta casa nos auxiliem para que tenhamos todos nós uma noite proveitosa. Ontem, como o Luiz Antônio já adiantou, 3 de outubro, comemoramos 218 anos do nascimento de Kardec. E hoje, uma singela e humilde homenagem, trouxemos um pouco de sua história. O conhecimento da biografia dos grandes homens auxilia muito o entendimento de suas obras. E não poderia ser diferente com Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail era um professor cético, autor de livros pedagógicos na França no século XIX, até ver mesas girarem no ar e ditarem ao som de pancadas mensagens atribuídas ao além. Uma batida letra A, 2 batidas letra B, e assim sucessivamente até se formarem frases e textos inteiros, assinados por mortos ilustres ou anônimos. Fraude? Hipnose coletiva? Autossugestão? Energia manipulada pelos vivos ou pelos mortos? O que estaria por trás daqueles fenômenos testemunhados por multidões na Europa e nos Estados Unidos, e reverenciados por celebridades, como o escritor Victor Hugo, por exemplo? Foi o que o professor decidiu descobrir. Aos 53 anos, depois de pôr à prova o invisível, Rivail mudou de vida e de nome para dar voz aos espíritos. Tornou-se Allan Kardec, uma figura cada vez mais conhecida, admirada e perseguida. O que transformou o cético em líder de uma doutrina? O que o convenceu a acreditar que os mortos estavam vivos e se comunicavam através de médiuns? O que o fez enfrentar adversários ferrenhos da igreja e da imprensa para levar ao maior número de leitores sua fé na sobrevivência do espírito? Como Saulo, possuído de vertiginosa incerteza, se transforma em Paulo pela decisão de agir, Rivail transforma-se em Kardec. O começo, nós vamos acompanhando a sua trajetória de um homem surpreendente, que se tornou símbolo de uma doutrina para milhões de seguidores. E como foi o começo? Uma terça-feira, 8h da noite, maio de 1855, Paris, França. Começava mais uma sessão na casa da senhora de Penmaison. Entre os convidados, com um misto de curiosidade e desconfiança, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, então com 50 anos. Sua presença naquela noite criou mais expectativas. Afinal, as iniciais HLD Rivail estampavam mais de 20 livros didáticos adotados por escolas e pelas universidades da França. Numa época em que a ciência estava em plena ebulição, para o fenômeno das mesas girantes, Rivail tinha uma tese científica, porque era um homem da ciência. Para Rivail, a tese científica era a força magnética dos participantes da reunião. Havia ainda que considerar outra explicação: fraude. Para a igreja, a tese era bem mais simples: coisa do diabo. Ao se unir ao grupo, a intenção do professor Rivail era encarar os rodopios e ditados das mesas como objeto de estudo e não como meio de diversão, como se fazia nas grandes mansões, nas festas em Paris.
Nessa reunião ele afirmou: só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Para o professor Rivaio, por mais que ele lesse relatórios e pareceres, ele precisava ver com os próprios olhos e sentir com os próprios dedos o que acontecia com os giros das mesas. E após uma das reuniões, ele afirma: as mesas giravam, saltavam e corriam em tais condições que não deixavam lugar para qualquer dúvida. O professor, então, começa a mudar. O que ou quem estaria por trás dos giros das mesas e dos ditados do além? Há ou não uma força inteligente? Se essa força existe, o que é? Qual sua natureza e sua origem? Está além da humanidade? Perguntas de um professor amante da ciência, que a partir de então parte em busca de respostas. Parte para pesquisas e estudos, buscando responder a essas interrogações. E começa então a dar atenção cada vez maior ao invisível. A seu lado, nessa dita aventura, sua companheira há 23 anos, Amélie Gabrielle Baudet, professora de Letras e Belas Artes e também autora de livros. O professor conhece então as irmãs Baudin e torna-se um frequentador assíduo das sessões conduzidas por essas irmãs. E vai anotando as impressões e as interrogações. Eram muitas as perguntas ainda sem respostas. E a cada sessão, para aquelas mesas girantes, para aquele dito fenômeno, o professor fazia perguntas cada vez mais complexas. E a cada resposta, ele ficava também mais preocupado com tanta responsabilidade. Porque, dizia ele, compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida. Apoio de Amélie, testemunhos de Victor Hugo e notícias de que essas mesmas informações se revelavam em sessões espalhadas mundo afora, não só na França, mas em toda a Europa e também nos Estados Unidos. Sessões testemunhadas por pessoas sérias, honradas, instruídas, dignas. Isso tudo estimularam o professor a ir em frente. Depois de meses de checagem, as dúvidas deram lugar a uma convicção. A origem de todas aquelas informações só poderia ser o invisível, os espíritos. Espíritos de todos os níveis, tão confiáveis quanto os vivos. Os vivos são todos confiáveis? Claro que não. Da mesma forma os espíritos. Então ele usava esse critério. Nem todas as mensagens que ele tinha acesso eram confiáveis. Era preciso ter cuidado com eles. Convencido da existência dos espíritos, Rivaio passou à segunda etapa da investigação. Então, a primeira etapa, buscou informações, pesquisou, testou e ficou convencido da existência dos espíritos. Passa para a segunda etapa, a investigação. Desvendar o processo de intercâmbio com o além. Como que se daria esse processo de intercâmbio? E ele cria, então, um vocábulo, médium. Este era o nome correto, dizia Kardec. Médium, que é o meio, o intermediário entre os espíritos e os homens. Um termo criado pelo professor. Apenas 10 meses foram necessários de diálogos com os invisíveis e de muito estudo e muita pesquisa para que o professor Rivaio desenvolvesse as bases do que definiria mais tarde como ciência espírita.
Cada vez mais Revile ficava convencido da necessidade de compartilhar essas informações. E um novo livro começa a ganhar corpo. Em breve, ele mudaria de vida e de nome. E recebe, no dia 12 de junho de 1856, a primeira mensagem dirigida especificamente a ele, pelo Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade comunica-lhe que caberia a ele organizar e divulgar uma nova doutrina capaz de revolucionar o pensamento científico, filosófico e religioso. Chegara, então, o momento de dar nome e sobrenome a essa nova doutrina. Como chamar esta nova corrente espiritualista? Ele pensava, para coisas novas é preciso ter palavras novas, dizia o professor. Então, ao invés de espiritual e espiritualismo, palavras já conhecidas e existentes, ele criou espírita e espiritismo, mais 2 vocábulos criados pelo professor. 18 de abril de 1857. 1.500 exemplares da obra O Livro dos Espíritos começaram a ser vendidos em Paris através do editor Pierre-Paul Didier, a 3 francos cada um, com 501 questões. A primeira tiragem esgotou-se em 2 meses. E segue o trabalho contínuo do professor Revile, já assinando Allan Kardec. E no Brasil? O Espiritismo que chegou na época do Segundo Império, quando a obra ainda era proibida. Dom Pedro II e a Princesa Isabel leram o Livro dos Espíritos em francês, porque não tinha edição em português. Façamos agora, queridos, uma viagem pela linha do tempo para acompanharmos a trajetória, agora então, de Allan Kardec. Então, em 1804, 3 de outubro, portanto ontem, aniversário, nascimento de Kardec na cidade de Lyon, na França, filho de pais católicos. 1815, já com 10 anos, ele vai estudar na Suíça, é aluno de Pestalozzi. Pestalozzi tem uma influência contínua em toda a vida e toda a obra de Kardec. Em 22, com 18 anos, ele volta a Paris. Paris, na época, era o centro da cultura mundial. Em 24, ele publica seu primeiro livro didático. Em 25, ele funda sua primeira escola de ensino fundamental. Em 1826, funda uma escola técnica. Em 32, com 28 anos, ele se casa com Amélie Gabrielle Baudet. Em 54, começam os fenômenos das mesas girantes em toda a Europa. Em 55, ele, então, com 51 anos, assiste a uma primeira reunião. E em 56, lá do Espírito da Verdade que nós vimos, ele recebe a primeira notícia de sua missão. Em 57, o Livro dos Espíritos, com 501 questões. Em 58, o primeiro número da Revista Espírita, uma revista que ele passa a publicar mensalmente. Olha o trabalho desse homem. Em 59, a obra que é o Espiritismo. Em 1860, o Livro dos Espíritos, já na segunda edição, já com 1018 questões. Em 61, acontece o Auto de Barcelona. 300 livros espíritas são queimados em Barcelona por ordem do bispo daquela cidade. Em 64, a Igreja Católica Romana inclui no seu catálogo de obras proibidas os livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 69, dia 31 de março, desencarna Allan Kardec. Em 83, morre sua esposa Amélie. Em 1890, é publicado a obra Obras Póstumas. Na sequência, querido, a obra gigantesca de Kardec em tão pouco tempo de trabalho. Sempre deixando claro, por ele, que muita da obra não é dele, mas dos espíritos. Ele foi tão somente o instrumento para a codificação. Nós temos aqui
uma obra gigante, a Bibliografia Kardeciana. Destas 15 obras, 5 delas formam a estrutura básica da doutrina. Essas 5 obras que formam a estrutura da doutrina espírita, elas formam o que nós chamamos de o Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Livro dos Espíritos tem um cunho filosófico. Ele contém a síntese das outras 4 obras. O Livro dos Médiuns tem um cunho prático experimental, porque ele vai lidar com a comunicação entre os 2 mundos. Por isso o título, o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um cunho moral, porque ele traz a parte moral dos ensinos evangélicos de Jesus. O Céu e o Inferno tem um cunho penalógico, vai tratar das penas durante e após a morte. Por isso é chamado também a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E a Gênese, que tem um cunho científico, porque estuda a origem do universo segundo a lei da natureza, estuda também os ditos milagres do Cristo. Mas em toda a sua obra, o caráter renovador de Allan Kardec torna a doutrina dos espíritos evangelicamente desmistificada, sem nenhum misticismo, e autenticamente apostolar. E é o próprio codificador que se encarrega de iniciar a divulgação das verdades espíritas. Como ele faz essa divulgação? Através das tribunas, nas palestras, nos comentários, nos estudos que realizava. E além das tribunas, quando ele decide empreender as viagens por toda a França, abrindo mão do conforto de Paris, na época, isso são Paris no século XIX, e ele começa então a percorrer toda a França, divulgando as verdades espíritas. A partir de 1860, percorre a França de norte a sul, de leste a oeste, e ainda as cidades da Bélgica e da Suíça, fazendo palestras e pesquisas, divulgando a doutrina. Nesta época, 1860, os espíritas viajavam de 10 a 20 léguas para ouvir Allan Kardec. Isso dá aproximadamente de 50 a 100 quilômetros para ouvirem uma mensagem espírita. Hoje nós estamos pensando para andar 2 quilômetros, 3, num carro com ar-condicionado, todo conforto, em estradas confortáveis. Kardec viajou mais de 15 mil quilômetros na divulgação da doutrina espírita. Mais de 15 mil quilômetros. E como eram essas viagens? Olha lá, ele viajava ou nessa carruagem antiga, era a carruagem que tinha, com tração animal, obviamente, ou de trem. Mas nós precisamos lembrar que nem todas as cidades contavam com linha férrea. A maioria de suas viagens era realmente numa carruagem de tração animal. Por quê? O primeiro automóvel só surgiu em 1885 e Kardec desencarnou em 1869, 16 anos antes. Então ele não chegou a conhecer a beleza desse carro último tipo aí. Para Kardec, as viagens tinham um duplo sentido: dar instruções e ser instruído. A primeira delas, que ele fez em 1860 para Lyon, que era sua terra natal, e fica a 427 quilômetros de Paris. 427 quilômetros naquele meio de transporte ali, ó. Em setembro de 1861, a segunda viagem. Aí ele vai para Lyon, Bordeaux, e faz umas cidades da Bélgica e da Suíça. Em Lyon, ele percebe que os centros espíritas multiplicaram-se. E igualmente multiplicaram-se os médiuns. Médiuns desenhadores, psicógrafos, mecânicos. Pasmem vocês, houve até quem psicografasse sem jamais ter aprendido a escrever. Eram coisas surpreendentes. Nas viagens, Kardec observou algo interessante. A evidente diminuição de médiuns de efeitos físicos e à medida que se multiplicavam os médiuns de comunicação. Por quê?
Os espíritos que tudo conduziam optaram primeiramente pelas manifestações para despertar a curiosidade. Porque diziam os espíritos que provar a possibilidade da comunicação com os seres do mundo invisível, se começasse pela filosofia, algo ainda abstrato para a maioria das pessoas, conquistaria um pequeno grupo de adeptos. Então, a primeira fase do espiritismo era com médiuns de efeitos físicos, para despertar a curiosidade, o interesse das pessoas em procurar conhecer aquela nova doutrina, aquela doutrina que surgia e que afirmava que os mortos não estão mortos. Depois da primeira fase, o pensar. Então é o momento de já se falar da filosofia, a parte filosófica, no pensar. A terceira fase é a aplicação à reforma da humanidade. Em que fase nós estamos? Fase 1, 2 ou 3? Na 3, a aplicação à reforma da humanidade. E como se reforma a humanidade? Ora, quem compõe a humanidade? Nós. Então, a reforma da humanidade decorre da reforma íntima de cada um de nós. Percebem? É essa fase que nós estamos. Nesta viagem, ainda em Lyon, houve um sério ataque a Kardec num dos jornais. Uma matéria grande, gigantesca. E Kardec, com serenidade, responde ao jornal. O espiritismo não é uma seita política, como não é uma seita religiosa. É a constatação de um fato, uma doutrina moral. E a moral está em todas as religiões, em todos os tempos, em todos os países. É a moral do Evangelho. Condená-la será condenar o Evangelho. Esse discurso está no livro A Viagem Espírita, em 1862. Recomendo a leitura. Tem na livraria, tem na biblioteca, tem em PDF, dá um Google que você vai achar. Vale a pena ler todos os discursos de Kardec. E a terceira viagem espírita, que acontece em 1862. É a última e a mais longa viagem a ser feita. Há estudos que falam em 6 viagens de Kardec, mas há registros detalhados de 3 viagens. Então, nós nos ativemos às 3. Nessas viagens, Kardec precisava constatar, primeiro, o processo de fermentação, de como andava a divulgação da doutrina. Segundo, como estava sendo realizado o trabalho nos centros espíritas. E terceiro, se confraternizar e agradecer aos irmãos, que como ele, abraçaram a causa e a divulgação do espiritismo. Além disso, ele sentia que se fazia necessário um regulamento que trouxesse uma certa homogeneidade ao trabalho dos muitos centros espíritas que se espalhavam pela Europa, principalmente pelo território francês. Então, ele acreditava que precisava de um regulamento para que houvesse uma homogeneidade no trabalho. Kardec tinha a percepção da importância, da necessidade e da responsabilidade de seu trabalho para o despertar do ser humano, o despertar do novo homem apregoado pelo Cristo. Então, queridos, o mundo do homem encarnado, na visão de Kardec, precisava de um novo olhar. Um olhar que penetrasse com clareza, com discernimento, o então desconhecido mundo do invisível. Mas sem abrir mão do embasamento científico. Foi com este sentimento de auxílio aos irmãos de caminhada que Kardec, então, empreendeu essa terceira e última viagem. Ele atendeu a um convite com mais de 500 assinaturas. Uma viagem que durou 7 semanas, quase 2 meses. Visitou mais de 20 cidades. Em que clima? Era outono europeu, então enfrentou chuva, frio, neve,
Lembra do carro lá, o último tipo que eles usavam? Na chuva, no frio, com a neve. Temperatura sempre abaixo de 10 graus até abaixo de zero. E nessas condições ele presidiu 50 reuniões. Aqui está o mapa de França com todas as cidades que ele percorreu nesse período, de norte a sul, de leste a oeste. Vocês veem aqui, Lyon está do lado de cá, Bordeaux está do lado de cá, aqui tem Toulouse, enfim, mais de 20 cidades ele percorreu. Tudo quanto ele vai dizer em seus discursos, queridos, é fruto da experiência pessoal dele, de sua pesquisa e de seu estudo. Experiência, pesquisa e estudo que o levaram a concluir que entre o homem e sua felicidade existe uma sombra terrível, o egoísmo. Até nossos dias é preciso reconhecer que a sombra do egoísmo é o pior dos inimigos. Está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Os Espíritos respondem: orgulho e egoísmo. Diz Kardec que, enquanto não extirparmos o egoísmo de nossa alma, estaremos excluídos da felicidade que desejamos partilhar. Vejam bem. Enquanto não extirparmos o egoísmo de nossa alma, estaremos excluídos da felicidade que nós desejamos almejar, partilhar. Importante ressaltar aqui que os custos dessas viagens todas de Kardec foram custeadas pelo bolso dele, pela conta dele, dos livros didáticos que ele vendia. Porque na época surgia comentários de que ele era financiado pela Sociedade Espírita de Paris, o que não é verdade. Então, em 1860, ele já havia visitado Lyon, sua terra natal. Depois, na outra viagem, Lyon, Bordeaux, algumas cidades da Bélgica e Suíça. E em 1862, a sua constatação do progresso da doutrina. Vejam, queridos, o progresso. Os números falam por si. Eu gosto muito de números, porque números não deixam dúvidas. Então, vejam, em Lyon, em 1860, algumas centenas de adeptos. Em 61, já ficam de 5 a 6 mil. Em 62, de 25 a 30 mil. Olha o progresso. Divulgação da doutrina pelo Kardec. Em Bordeaux, em 1860, tinha menos de 1.000 adeptos. Em 1861, já havia mais de 10 mil. O que ele mais ressalta nesta terceira viagem? O acolhimento fraterno e benevolente dos irmãos, que, segundo ele, esse acolhimento bastaria para sanar todas as fadigas da viagem. O carinho, a afabilidade, o amor fraterno, a humildade, o entrosamento entre os dirigentes espíritas. Mas hoje tem, né? Foi o que mais encantou Kardec. E o mais admirável, a constatação da seriedade com que se encarava o espiritismo, buscando o seu lado filosófico, moral e instrutivo. Atentem para isso. Em nenhum lugar Kardec viu a prática espírita reduzida a motivo de distração, de diversão, de espetáculo. Ao contrário, tudo sempre encarado com muita seriedade. E em seus discursos, ele tem falas contundentes. Eu separei apenas algumas frases, porque nosso tempo não permite os discursos, que seria uma outra palestra. Então ele diz: a caridade é a base, a pedra angular de todo edifício social. Sem ela, dizia Kardec, o homem constrói sobre a areia. Então, o móvel da abnegação, do devotamento, é a caridade. Isto é, amor ao próximo. Outra frase de Kardec: pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por exemplos. Mais uma: a exemplo dos apóstolos, fazei milagres. Não milagres que chocam os sentidos, não eram esses milagres que Kardec se referia, porém milagres de caridade e de amor. Caros irmãos espíritas, venho vos indicar o caminho. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios. Quais demônios? Do orgulho, da ambição, da inveja, do ciúme, da sensualidade exacerbada.
que alimentam todas as más paixões e acabam semeando os pomos da discórdia. Caros irmãos espíritas, venho vos indicar, a caminhada é de cada um, é individual. Dizia ele, seja-vos possível fundir-vos em uma única e mesma família e dar-vos mutuamente do fundo do coração, sem pensamento premeditado, o nome de irmãos. E ainda, o que mais buscamos? A substancial reforma interior, a mágica interação, a criatura vivendo no espiritismo e o espiritismo vivendo na criatura. Queridos, espero ter trazido um pouco, uma gota, uma pílula de toda a trajetória de Kardec, porque falar da biografia de Kardec nós adentraríamos à noite. Então, falar um pouco do seu trabalho hercúleo, gigantesco, incessante, uma produção gigante em tão pouco tempo, para garantir a continuidade e a seriedade no trabalho de divulgação da doutrina dos espíritos. Mas, principalmente, deixar claro para todos nós o extremo cuidado de Kardec com a conduta dos espíritas. Portanto, com a nossa conduta e sua preocupação em garantir o caráter da doutrina, mostrando o espiritismo puro, destituído de misticismo, de crendices, de dogmas, de rituais. São essas as dominantes do espírito de Kardec. Sua vitória é a vitória do equilíbrio e do bom senso. É a vitória do anonimato e da humildade. Uma notável forma de humildade que não se anula, mas que luta e vence. Como figura humana, ele nem sequer aparece nos livros que relatam a saga humana. Para o historiador leigo, quem foi Kardec? Seu próprio nome civil, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele o apagou para publicar seus livros com o nome antigo de um obscuro sacerdote druida. De modo que não é somente a obra realizada por Kardec que devemos estudar. É também a sua atitude perante a obra, porque tudo neste espírito é uma lição de grandeza em quem não deseja ser grande. E nesta semana, em que comemoramos o aniversário do professor Rivail, nosso preito de gratidão a Allan Kardec, o homem que matou o materialismo, o homem que matou a morte. Profunda gratidão a esta casa, gratidão a cada um de vocês, pela paciência em me ouvirem, por disporem desta noite para embarcar conosco nesta viagem. Espero de coração que a noite de hoje traga para a nossa alma um aprendizado renovador. E que, a exemplo de Kardec, tenhamos força, coragem e vontade de buscarmos o homem novo recomendado pelo Cristo. Que Ele, nosso Mestre Jesus, nos envolva na sua doce paz. E que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos embale no seu colo. Muita paz.